Então vamos lá, boa tarde primeiro. A gente vai fazer a revisão geral do nosso livrinho para a prova de hoje, dia 9/8. Espero que vocês tenham estudado bastante em casa e a gente vai dar uma relembrada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunte. Mesmo que for uma coisa boba, que vocês achem que é uma bobeira, pergunta. Não vai para a prova com dúvida não, porque às vezes essa dúvida faz vocês perderem uma questão. E lembra que é uma prova de múltipla escolha, qualquer coisinha vocês estão perdendo ponto aí. E ela é de suma importância, gente. O Detran faz uma prova que exige um pouquinho mais de interpretação de texto, lembra dos detalhes, faz com calma, vocês estão fazendo só uma prova. Ninguém vai perder a vida por conta disso não, né? Então vai fazendo a prova com calma, leia bastante, releia, relembre os vídeos que vocês assistiram, vê aí a matéria que vocês viram e tem muita coisa da vida da gente aí que a gente interpreta. Então vocês vão usar tudo isso e agora a gente vai começar a revisão, tá? Então a gente vai começar pelos órgãos de trânsito, as siglas importantes e depois a gente vai para o restante da matéria. Então a primeira sigla importante, e essa sigla cai na prova, é o CTB. O que é o CTB? É o Código de Trânsito Brasileiro. Isso daí é um conjunto de leis de trânsito que rege todo o nosso SNT. O que é o SNT? É o Sistema Nacional de Trânsito. Esse sistema é um conjunto de órgãos de trânsito. Esse conjunto pensa em tudo, desde a área de infraestrutura, pensa na sinalização, recicla os infratores, habilita os condutores, pensa em tudo, tá? E os nossos órgãos, eles se dividem em 4 partes. Nós temos órgãos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. Os normativos, eles criam normas e leis. Então, todos os 3 que fazem parte começam com a letra C. CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. Quais são os 3? CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. O CONTRAN é o máximo, é o nacional. É o Conselho Nacional de Trânsito. Ele cria normas, ele cria leis e ele cria câmaras temáticas, é o que pergunta na prova. Qual é o órgão que cria câmaras temáticas? É o CONTRAN. O CETRAN é o estadual e outro que pode aparecer, qual é o órgão normativo que atua no Distrito Federal? Aí ele termina com DIF, de Distrito Federal, é o CONTRAN-DIF. Já os órgãos executivos são aqueles órgãos que vão executar a lei que o CONTRAN criou. O CONTRAN cria, o DENATRAN manda valer. O DENATRAN tem uma pergunta que caiu no simulado de vocês e é uma pergunta nova, pode ser que apareça na prova. Uma das funções que ele tem é manter o RENAVAN organizado. O RENAVAN é o documento, é a numeração do veículo. Então é ele que organiza isso daí. Órgãos que fazem parte do executivo, além do DENATRAN, tem o DETRAN. Então é o DETRAN que vai emitir a habilitação de vocês, tanto a PPD como a CNH. É ele que recicla os infratores, é ele também que aplica o exame teórico e o prático, é o DETRAN. O DR é o órgão que vai fazer a fiscalização das vias. Na prova, pergunta qual é o órgão fiscalizador rodoviário. Esse rodoviário não vem da polícia rodoviária, vem de rodovia. Então ele fiscaliza as rodovias. É o órgão que é o DR, Departamento de Estradas e Rodagem. O DENIT pensa na infraestrutura. Então é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre. Sobre o DENIT não é comum perguntar nada em prova. O DR às vezes aparece. E um órgão também que aparece é a prefeitura. Ela também é um órgão executivo. Por quê? É ela que autoriza o tráfego dos veículos de tração animal. Então, para uma carroça, uma charrete ou um carro de boi trafegar nas vias, a ordem vem da prefeitura ou município. Órgãos fiscalizadores, aí são as polícias, porque a função dele é fiscalizar e patrulhar de forma ostensiva. Falou patrulhamento, aí é polícia. Aí a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária Estadual e a Polícia Militar. Eles são órgãos fiscalizadores. E na última prova caiu sobre ela, a JARI. O que é a JARI? Nossa, você fala muito baixinho. Não deu. Então é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. A JARI é o único órgão recursal. É ela que recorre às infrações e julga as penalidades. Todos nós, certo ou errado, a gente tem chance de defesa. Então a gente recorre à JARI. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator?
30. Para recorrer uma multa, 30. E ser notificado, 180. Se eu não for notificado em 180 dias, a minha infração vai perder o valor e vai ser arquivada, engavetada. Então, quando perguntar na prova, quando que a minha infração perde o seu valor correspondente? Quando eu não recebo uma notificação em 180 dias. Processo de habilitação, vocês estão careca de saber sobre o processo porque vocês estão dentro dele. Então, vocês sabem o que já fizeram, o que estão fazendo, o que ainda vão fazer. Esse processo de habilitação tem uma duração de quanto tempo? 1 ano, 12 meses. Então, ele fica ativado no sistema por 12 meses, que é a famosa pauta. Então, vocês têm exatamente 12 meses para tirar a habilitação. Com exceção das pessoas que estavam na pandemia, né? Então, essas pessoas foram sortudas e aí pode tirar até dezembro. O resto de vocês que já estão no processo, já em 2021 para cá, né? Todo mundo tem 1 ano para tirar a habilitação. E aí, esse requisito para poder fazer o processo de habilitação são 4. Eu tenho que ser maior de que idade? 18. Maior de 18. Ter quais documentos? Muito bem, RG e o CPF. Tenho que ser o quê? Penalmente imputável. O que é isso? Responder pelos atos. E eu tenho que saber ler e escrever. Exige escolaridade? Não exige. Então, por isso que a prova do Detran é um pouquinho injusta. Porque se não exige escolaridade, deveria ter uma forma de pergunta acessível para todos. E tem várias palavras que o pessoal nunca viu falar. Então, é alguma coisa que vocês não souberem, vamos procurar saber agora para tirar a dúvida aí de cabeça, tá? Tem coisa que a gente nunca viu mesmo. E aí, às vezes, na hora, por conta de uma palavra que não conhece, perde uma questão. Esse maior de 18 anos é um requisito sozinho? Não, porque precisa a pessoa ser penalmente imputável na forma da lei. E tem uma pergunta que fala isso. Então, na hora que você bate o olho na pergunta, quais são os requisitos? As 4 alternativas são certas, mas aí o que vai ter incorreto? É o maior de 18, porque tem que ser penalmente imputável. Tem que andar de mão dada, tá? Vamos lá. Todos os dados de vocês ficam registrados aonde? No RENASH. O que é o RENASH? O que significa a siglinha? É o registro, ó, de Registro Nacional de Carteira de Habilitação ou de Condutores Habilitados. Cada um de nós temos apenas um número de RENASH. Então, é o número da nossa habilitação. O RENAVAN é do veículo, o RENASH é do condutor. E para a gente poder saber qual autoescola mais aprova, quais cursos vocês têm, aonde eu recorro para saber essas informações? Na BINCO. O que é a BINCO? É a Base Índice Nacional dos Condutores. Por ela eu consigo ver qual autoescola mais aprova, quais cursos vocês têm, e eu consulto a BINCO. Quem mantém a BINCO atualizado é o RENASH. Para poder se habilitar, então a gente vai passar por um processo que começa com quais categorias? Quais são as iniciais? A gente tem 5 categorias, A, B, C, D ou E. Mas eu começo por onde? A ou B. E aí exige os cursos. Então, a primeira etapa vocês já passaram por ela, que foi o exame que vocês fizeram? É o médico e o psicotécnico. Então, viu a qualidade da visão, que vai ser aptidão física, e o psicotécnico mental, reação, viu a qualidade da psicotécnica da pessoa mesmo. Mais essa coordenação motora, tem muitas pessoas que não diferem de esquerda e direita. Então, aí o processo pode ser diminuído. O que mais que a gente fez? Vieram para cá, certo? Fez o curso teórico. Então, esse curso teórico tem uma carga horária de quantas horas? 45. Mas toma cuidado com uma perguntinha. Qual é a carga horária do curso de legislação? 18. Mas lá na letra A vai estar 45. Porque as pessoas acham que isso aqui é o curso de legislação. Não, aqui é o curso teórico técnico. Legislação é uma matéria do nosso curso. Então, presta atenção nisso aí. Então, geralmente pergunto de legislação, mas são 16 de direção defensiva, 4 de primeiros socorros, 4 de meio ambiente e 3 de mecânica, que dá o total de 45. Hoje, daqui umas horinhas, vocês vão fazer uma prova que tem a duração de quanto tempo? 1 hora. E tem que responder quantas questões?
30, tem que acertar 21, isso dá 70% da prova. Quem é que vai aplicar para vocês lá? Nós aqui somos instrutores, mas quem que aplica exame? Examinadores. Então, eles são de qual órgão? Da Polícia Civil. Nos outros estados não tem essa obrigatoriedade. Minas está na mão da Polícia Civil. Então, vocês vão ter esse tempo todo aí. Isso quer dizer que vocês vão ter 2 minutos por questão. Quando está preparado, gente, dá tempo suficiente. Vocês vão ter que responder na provinha, sim, que é a provinha impressa de papel, assim, da 4, normal. Depois vão passar para um gabarito semelhante a esse aqui que a gente dá para vocês treinarem, tá? Só que para lá vai ser no tamanho da folha 4, certo? Aqui a gente faz para economizar, mas é igualzinho. O que tem que ter de consciência ao preencher isso aqui? Não pode ter rasura nenhuma. Quando for escolher a resposta certa, tem que preencher toda a bolha, igualzinho tá aqui no cantinho, toda a bolha. Então levem sempre 2 canetas da mesma cor, porque se estourar ou não funcionar qualquer coisa, não pode mudar de cor. Então tem que ser da mesma cor. E vocês vão colocar aqui o nome, RG, eles vão explicar certinho para vocês. E aqui tem o município. O município não é aonde vocês nasceram, é onde a prova está sendo realizada, que é aqui em Machado, certo? Então vocês vão preencher isso aqui. Tome cuidado, porque se você pingar a caneta na letra A e preencher a letra B, já perdeu a questão. Só marca aqui quando vocês tiverem certeza absoluta. Rasurou, perde pontinho, não é, João? Oh, lasqueira. Mas não vai perder hoje não, né? Então aí nesse caso, é verdade, perde questão. Na fileirinha lá, numa fileirinha deixou tudo branco, na outra preencheu 2, perdeu 2 questões. Gente, toma outro cuidado que o pessoal faz muito. Responde as que sabem primeiro. Beleza, ótimo. Mas na hora de colocar isso no gabarito, esquece. Aí sai pulando. Tem gente que consegue preencher o negócio de trás pra frente. O pessoal fica num nervoso tão grande que faz umas coisas assim que a NASA devia de vir estudar, né? Mas então é nervoso mesmo. Então se concentre. Responder as que sabem não tem problema. Mas ainda não é hora de responder o questionário, o gabarito aqui. Volta e vê o que vocês ainda não fizeram. Senão você sai pulando questão lá na hora do coisa. Aí tem umas pessoas que ainda, né, sortudo, era essa mesmo e foi preenchendo. Mas tem gente que, infelizmente, coitados, não deveria ter nascido, né? Tem umas pessoas que não tem sorte nenhuma na vida. Então tá bom, beleza. Passou por aqui, amanhã vocês vão vir fazer o quê? Vai pagar mais uma taxinha pro governo, né? Para tirar a LADV. O que é LADV? Licença do quê? De aprendizagem da direção veicular. Ela não é documento de habilitação. Ela só está autorizando a vocês fazerem aula prática e o exame prático. O pessoal acha que pode calar a LADV, pode dirigir aí tranquilo. Não, ela não é para isso. Então ela vai ser usada com requisitos. Primeiro, eu vou fazer minha aula prática, eu tenho que estar com quem? Instrutor credenciado pelo Detran. Aonde? No carro ou na... Isso, vai ser então no veículo de aprendizagem. Qualquer categoria necessita da LADV, junto com o RG. Esses são os requisitos. Tô lá dirigindo meu veículo, treinando em veículo próprio, né, desacompanhado do instrutor. E na inocência, a polícia me para e eu falo, seu guarda, eu não tenho habilitação, mas eu já tô tirando, aqui minha LADV, tô só treinando. Aí o que acontece? Ela vai ser o quê? Suspensa por 6 meses. LADV não pode ser cassada, só suspensa por 6 meses. Se vocês ficarem na dúvida se ela vai ser cassada ou suspensa, lembra do 6 de 6 meses, começa com S. Então a mesma penalidade, a suspensão, para não ter dúvida, certo? Ela não pode ser cassada, só suspensa por 6 meses. Essa imagem biométrica, toda vez que a gente abre a aula, fecha a aula, ou vocês que fizeram remotamente, que vai pegar a facial da pessoa, todas as imagens vai para onde? Para o banco de dados do Detran e da Polícia Federal. Então agora vocês têm a biometria lá colhida, cometeu qualquer crime, vão achar você. Brincadeira. Mas é verdade, vai estar lá na Polícia Federal. Passou, então vai começar a fazer as aulas práticas. Quantas são obrigatórias por lei? Quantas? Práticas? 20.
Quantas no período noturno? Nenhuma. A aula noturna não é mais obrigatória. Deve ser feita? Sim, porque o nosso exame aqui em Machado é feito à noite. Então, para quem não dirige e vai aprender aqui, dirigir de dia é uma coisa, dirigir à noite é outra completamente diferente. E se puder só à noite? Aí a gente tem que fazer um esquema para encaixar suas aulas. Sempre faz um jeito, um bem bolado para encaixar, né? Se o teu horário é exclusivo, só à noite, tem que achar um horário para ser. Isso daí é menos pior, não tem essa palavra não, né? Mas é o menor do problema. Então a gente acha assim, se você só pode esse horário, ainda mais você que tem 2 serviços. Então tem que encaixar no horário que você pode, certo? Você já dirige? Então quem já dirige pode fazer até 3 aulas por dia. Quem não dirige, é aconselhável fazer uma por dia em sequência. E é obrigatório fazer as 20? É obrigatório por conta da digital. Você tem que abrir a aula normal, são 20 obrigatórias. Você não precisa fazer mais do que isso, né? E suponhamos também, se você faz menos aulas e não aprende o necessário, porque tipo assim, ó, tem várias pessoas que às vezes dirigem há muito tempo e vêm regularizar a vida. Vem cheio de vício, cheio de mania e não consegue pegar o esquema do Detran. Porque dirigir normal é de boa. Mas com aquele tanto de regra, a pessoa às vezes se apavora, se atrapalha. Uma questão que pega aí, ó, sempre com as 2 mãos no volante, mas aí a pessoa faz isso, ó. Pode? Não, isso é falta. Outra coisa comum, mão no câmbio, tá lá o tempo inteiro, não pode. Então, às vezes, uma coisa que para você é natural, que no dia a dia não te atrapalha, na prova o Detran vai te atrapalhar. Então, essas manias a gente tem que cortar tudo, né? A pessoa que dirige com o pé apoiado na embreagem, não pode. Então, lá na direção defensiva, a gente viu que eles são automatismos incorretos. Então, não pode. Então, e o pessoal que já dirige tem muita mania. É mais fácil, por um lado, porque a pessoa já tem domínio do veículo, né? Não apavora tanto do que a pessoa aprender do zero. Mas os vícios podem sim atrapalhar o condutor, né? Então aí é uma faca de 2 gumes. A gente não sabe se o melhor é quando a pessoa não sabe nada ou quando já sabe bastante, né? Eu não sabia nada, nem onde colocar a chave no veículo, nada. Fiz 43 aulas, gente. Oh meu Deus, mas o que fazer para aprender? É difícil, é complicado e na hora da prova, que aquele examinador senta do teu lado, meu amigo, você não sabe se você tá sentindo a embreagem, se a perna faz assim, ó. Eu não sabia o que eu tava sentindo. Foi os 5 minutos mais terríveis da minha vida. Nervosismo. Nossa, mãe. Não vi a hora de passar. Gente, vocês não ficam nem 2 minutos no carro. Mas aquilo parece que é uma infinidade. Parece que você vai morrer ali dentro. É horrível. E aí a gente perde muito por conta disso. Tem muito vício, vocês que já sabem dirigir. A gente que não sabe, aí tem que aprender tudo, aí tem que ter domínio, aí 20 aulas é pouco, certo? Beleza. Quem passa nas 3 etapas, médico psicotécnico, passou no teórico, passou no prático, quem vai chegar para vocês daqui uns dias? Não. O que vai ser primeiro? É a PPD, que é a permissão para dirigir. A PPD é o nosso primeiro documento de habilitação. Ela tem a validade de 1 ano. Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Uma grave, uma gravíssima. Nossa, que lindo! Vou dar até estrelinha para ele. Então, é uma gravíssima, uma grave ou 2 médias. Então, uma média pode? Uma pode, porque o código fala em 2 médias. E não fala nada das infrações leves. Essas infrações não são todas juntas, não. Uma gravíssima ou uma grave ou as 2 médias. Cometeu qualquer infração dessas naturezas, a PPD vai ser o quê? Cassada, aí é cassada. Não existe suspensão para PPD, ela vai ser cassada automático, perde tudo. Aí tem que recomeçar do zero, desde a primeira taxa que foi paga aqui. Isso inclui fazer tudo de novo e, o mais importante, pagar tudo de novo. Mas quem tem a PPD cassada, quando que pode fazer um novo processo? Imediatamente. E quem tem a CNH cassada? 2 anos. Aí precisa ser 2 anos para fazer o processo. Então, quando eu falo em PPD eu renovo? Não. PPD eu venho e troco, eu substituo pela definitiva, que é a Carteira Nacional de Habilitação.
Então, se falar de renovação, o documento que a gente renova é CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Com a CNH, eu posso conduzir o veículo em todo o território nacional. E com a PPD? Também. Ela tem a mesma validade. Pode entrar. À vontade. Só lembra que ela não é renovada, ela é substituída a partir dos 12 meses. Os candidatos que reprovem algum dos exames, ou prático ou teórico, quando que vai poder fazer um novo exame? Quando? Imediatamente, a qualquer tempo, não tem espera mais. Se perguntar na prova do Detran, tenho 50 anos, tô quase, ainda não tenho não, mas tô quase. Tenho 50 anos. Eu vou renovar de quanto em quanto tempo? De 5 em 5. Por quê? Isso daí confunde. Porque no livro não fala que é de 18 a 50? Mas na verdade de 18 até 49 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 50, já pega para 5 anos. Quem entende de 50 a 69, renova de 5 em 5. E acima de 69, de 3 em 3. Então, 18 a 50, 10. 50 a 69, 5. Acima de 69, 3, ou conforme a prescrição médica ou psicológica. Não é porque vocês têm 18 anos que vocês pegaram automático 10 anos, não. Tudo depende de como foi lá na hora, lá na clínica, lá no exame de vocês. É lá que estabelece. Mas aí, não, assim, ó, a pessoa que usa óculos, às vezes diminui, porque 10 anos, a visão da gente piora muito, 10 anos é muito tempo. Né? Então pode ser que aconteça, não é porque tem 18 anos que acontece, não. Isso é normal. Já teve gente que veio aqui que vão renovar de 6 em 6 meses. Tudo depende de como foi lá. E quantos dias eu posso conduzir o meu veículo com habilitação vencida? 30. Após isso, já é infração de natureza o quê? Gravíssima. E tem como medida administrativa o recolhimento da habilitação. Lembra que as medidas administrativas começam com R ou T, então é o recolhimento da habilitação. O exame toxicológico é o exame obrigatório para quais categorias? Quais? Não ouvi. Fala de novo. CDI. Toxicológico, CDI. Ele é feito de quanto em quanto tempo? 2 anos e meio a 2 anos e meio, ou 30 meses, 30 meses. Toxicológico vencido é infração de natureza gravíssima, vezes 5. Então, a multa é de R$ 1.467. O toxicológico detecta o que no organismo? Drogas, não é bebida, é drogas. Qualquer tipo de droga, remédio controlado, barbitúricos, dá no toxicológico. E ele é obrigatório para as categorias C, D e E. Então, é só essas categorias que usam droga, o resto do povo não. Então, é um exame discriminatório, ou faria para todos ou não faria ninguém, né? Mas quem que a gente vai falar alguma coisa? Então, as categorias iniciais quais são mesmo? A e B, que exigem o toxicológico? C, D e E. Que exige 21 anos? D e E. O 21 é só as duas últimas. D e E. Qual categoria o exame não é feito em via pública? A. Quais são? Então fala. A e a CC. A CC, ela é categoria? Não é. Ela é uma autorização para conduzir ciclomotores. Um ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas que tem 50 cilindradas e faz até 50 km por hora. Então, na prova pergunta, aonde um ciclomotor não pode trafegar? Ó, falou aonde? Muito bem, vias de trânsito rápido. Que lugares? Muito bem, aí é vias de trânsito rápido e as rodovias. Aí tem que ser como perguntou lá na prova. Na categoria B, transporta quantos passageiros? 8. Isso, fora o condutor. Isso dá quantos lugares? 9. Na categoria C, é exclusiva para quê? Carga. Qual é o peso no dia do exame? 6 mil quilos ou 6 toneladas. Categoria D, transporta o quê? Passageiro. No dia do exame, o veículo deve apresentar quantos lugares? Acima de 20.
Categoria E de escola, são para os veículos o quê? Articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas e tem que ter 4 eixos. Aonde acontece a aula e o exame da categoria A? Motopista. O veículo tem que ter quantas cilindradas? 120. Veículo motor casa ou motorhome tem 6.000 quilos. Pode ser conduzido com qual categoria? B. É a única exceção da regra. Na categoria C, para fazer a mudança para ela, quanto tempo de B? De B para C? Isso, 1 ano. E nesse 1 ano que eu vou fazer a mudança, que tipo de infração não posso cometer? É igual PPD. Grave, gravíssima ou 2 médias. Agora, se eu quero fazer as mudanças para a categoria D ou E, eu só não posso ter mais de uma infração gravíssima. Mudou isso com a nova lei. O que é mais de um? 2 para cima. Então, nesse caso, uma gravíssima eu posso? Uma eu posso. Então, fica diferente da C, tá? Então, vamos ver os tempos de espera. De A para B ou de B para A, quanto tempo eu espero? Nada, nenhum. O tempo é livre. Aí, de A para B ou de B para A, eu vou fazer uma adição de categoria. Quantas aulas práticas eu faço? Adição. 15. E na mudança? 20. Muito bem. Mudança tem que ser a partir da B. De B para C eu espero 1. De C para D. De D para E. De B de bola para D de dado, pode? 2 anos. De C para E. Aí tem uma pergunta que cai na prova. Qual é o requisito mínimo para mudar para a categoria E de escola? Eu tenho que ter 1 ano de qual? Se perguntar requisitos, são várias coisas. Mas o requisito que cai na prova é 1 ano de C. Certo? Quem tem a E de escola pode conduzir todos os veículos abaixo? Exceto qual? Exceto quais? A e a CC. Muito bem. Então aí vocês têm que ver como está perguntando lá na prova. Como se classificam os veículos? 3 grupos. Lembra do TEC? Muito bem. Então é tração, espécie e categoria. Pode cair fora de ordem? Pode. A gente fala do TEC só para memorizar, mas é tração, espécie e categoria. Tração é o mesmo que força, impulsão. Temos 6 tipos de trações. Lembra alguma delas? Que bom que você está indo para a prova sem lembrar nenhuma tração. Ótimo! Muito bem. Propulsão humana, pelo menos é verdadeira. Tração animal, o que mais? Automotor, o que mais? Elétrico, falta 2. Reboque, semi-reboque. Muito bem. Então, essas são as trações. O carro da nossa casa usa qual tração? Automotor. O bonde? A bicicleta? A carroça? Tração animal. O reboque, semi-reboque vai ser acoplado no veículo da frente. Agora, se falar de espécie, é o que o veículo foi criado. Para que ele foi criado? No que a gente usa esse veículo? Temos 7 espécies. Quais são elas? Particular. Não, isso é categoria. Passageiros, o que mais? Carga, misto, competição, coleção, tração e especial. Carro da nossa casa, quanto à sua espécie, ele é de passageiro. A caminhonete é de carga. Caminhoneta, misto. O que é um veículo misto? Muito bem, é carga e passageiro no mesmo compartimento. O carro da polícia, quanto à sua espécie, ele é um veículo o quê? Especial. Oficial em categoria Cristo. Pensa o seguinte, o mesmo veículo, mentira, mesmo veículo não, a mesma tração. Pensa na carroça e na charrete. Todos os dois usam a mesma tração, que é a tração animal. Só que a carroça é um veículo de carga e a charrete de passageiro. Motocicleta, ela encaixa em 2 lugares na espécie. Tem a motocicleta de passageiro, que a gente vai andar de moto. E tem o quê? Na carga. Lembra dos motofretistas. Então, não confunda na hora da prova.
O veículo, o trator, usa qual tração? Quem faz a força no trator? Ele é movido ao quê? Motor? Então ele é uma tração o quê? Automotor. Mas na espécie, um trator é do quê? Qual é a espécie dele? É de tração. Confundindo assim, cai na prova. Esse tração do trator não é tração de força, é tração de puxar, de tracionar. Então, trator de roda, trator de esteira, trator misto. Quanto à sua espécie, ele é veículo de tração. Categoria. A gente tem aí no livro 5 categorias. Carro da nossa casa é particular. O táxi, aluguel. Carro da autoescola, aprendizagem. Da polícia, oficial. E do presidente, representação diplomática. Antes, nos outros livros mais antigos, tinha do representante, do fabricante, de experiência, tinha repartições consulares, dividia isso. Agora colocou tudo em representação diplomática. Agora, na identificação dos veículos, os veículos são identificados de 2 formas. Interno, eu acho a numeração aonde? Chassis e vidros. E externo pelas placas. Que tipo de veículo usa placa só na traseira? Motocicletas e similares. E o povo acertou essa questão na prova? Não. E caiu. Eu acho que eles acham que é muito óbvio. Falar, não é. Muito fácil assim, não é. Porque não é possível, né? Mas é só as motocicletas. Quando é veículos de 4 rodas ou mais, aí a placa é dianteira e traseira. Além disso, o que costuma cair nesse pedaço aí? Na identificação fala também das cores das placas. O nosso veículo aqui da autoescola, o que ele tem de diferente dos demais? Tem aquela faixa. Qual é o tamanho dela? No mínimo 20. Escrito o quê? Autoescola. Ele também tem uma placa de cor diferente, porque é um veículo de aprendizagem. Qual é a cor? Branca e vermelha. E tem que ter duplo comando de freio e embreagem. Então, aonde vai ficar o instrutor de vocês, que é o banco do passageiro, tem o pedalzinho lá de freio e embreagem. Aconteceu qualquer imprevisto, o instrutor pisa no freio. O examinador pisa também, viu? Vai fazer coisa errada. E aí, nessa página, na página 15 do livrinho, caiu o RENAVAN. O RENAVAN é o Registro Nacional dos Veículos Automotores. O órgão que mantém ele em dia, organizado, pode entrar. Opa! Chega chegando. Fica à vontade, Carol. O RENAVAN, quem organiza ele é o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. E tem uma pergunta na prova que fala, aonde que paga o RENAVAN? Na onde? No banco. Na verdade, vocês